Paz a todos, que Deus nos abençoe poderosamente. Mais um momento, nós estamos aqui, eu aqui, você aí, todos reunidos para compartilharmos uma porção da palavra de Deus. Como eu tinha dito, em outro momento, nós daremos continuidade àquela nossa sequência de uma caminhada, uma jornada na fé, uma caminhada na fé. Mas antes eu gostaria de orar com você, eu aqui, você aí, elevemos a nossa mente em oração e o nosso coração também. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te rendemos graças, te bendizemos. Obrigado, Pai, porque o momento é delicado, mas o Senhor já tem flexibilizado e nos conduzido novamente a nos reunirmos no templo para adorarmos e louvarmos ao Senhor. Agradecemos ao Senhor pela Tua rica provisão, agradecendo ao Senhor, meu Pai, pela nossa família, meu Deus, por cada ente querido nosso. Agradecemos ao Senhor, meu Pai, pela Tua palavra, pelo Senhor ser fiel em todo momento e cuidar de nós, Pai. Fala conosco, fala aos nossos corações, meu Pai, trabalha em nós e através em nós. Conduz a nossa vida, o nosso coração aos pés da cruz, a uma verdadeira adoração e intimidade contigo, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Irmãos, a caminhada da fé, como eu já tinha dito e anteriormente em outro vídeo eu tinha trabalhado com os irmãos um pouco sobre a caminhada da fé de Elias. E hoje o texto ou o personagem que eu escolhi para trabalhar com os irmãos é um personagem bastante conhecido, tem histórias em quadrinhos, tem desenhos animados e eu quero compartilhar com os irmãos hoje sobre a caminhada na fé de José. E basicamente eu trago como tema sobre a caminhada na fé de José, eu, você e José. Nós três, eu, você e José e a caminhada da fé. Abra a tua Bíblia, por gentileza, no livro de Gênesis, capítulo 39, especificamente no verso 2. É o nosso ponto de partida. Essa sequência não é uma sequência de exposição, mas é uma sequência temática, mas sem fragilizar a inerrância bíblica. Pelo contrário. Capítulo 39 de Gênesis, verso 2. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. A história de José inicia-se no capítulo 37. Basicamente, o capítulo 37 inaugura: e habitou Jacó na terra da peregrinação do seu pai. Algumas versões dizem assim: finalmente habitou Jacó na peregrinação na terra dos seus pais. E começa a desenvolver a história de Jacó, que posteriormente se desdobra na história de José. E José, a essa época, tinha então 17 anos, quando ele apacentava o rebanho, ou as ovelhas, junto com os seus irmãos, que eram filhos de Zilpa e filhos de Bila. E diz o texto bíblico que José ele tinha túnicas coloridas ou vestes, talares, que eram vestes destacadas, vestes extravagantes, vestes caras. E diz também o texto que o Jacó ele tinha uma preferência por José. Talvez seja pelo sentimento de Jacó ter sido o menor da sua casa, que ele era irmão de Esaú, e naquele tempo o primogênito tinha maior direito à herança, maior direito à bênção. Talvez tenha sido esse sentimento de Jacó que ele tinha por José. Bem, nós vemos no texto que José trazia más notícias dos seus irmãos. Basicamente, José era aquele leve-trás, ou José era aquele fofoqueiro que vinha trazer más notícias dos seus irmãos. Por que eu digo isso? A Bíblia nos orienta: se eu tenho algo contra alguém ou se eu tenho que resolver alguma coisa com alguém, eu vou e confronto. Mas José não fez isso. Ele foi e veio trazer más notícias dos seus irmãos. José também tinha sonhos. Ele tinha os sonhos dos feixes que se dobravam diante dele. E perceba que quando ele conta esse sonho, ou ele compartilha desse sonho, os seus irmãos já não lhe falavam agradavelmente. Já tinham dificuldade até de dar um bom dia para ele. Estava difícil de morar debaixo do mesmo teto que José. Mas Jacó guardou aquelas palavras em seu coração porque Jacó experimentou o que é ter um sonho em revelação divina e viver aquilo.
Aqui, esse tipo de revelação acontecia muito no passado. Hoje nós temos a palavra revelada, a revelação especial que é Cristo Jesus. Enfim, mas José era esse tipo de menino que tinha 17 anos, em sua juventude, se assim podemos dizer, e os seus irmãos tinham dificuldade com ele, de tratar com ele, porque a raiva os subia, o coração os consumia, por o fato de José ter sido um dos protegidos do seu pai, um dos preferidos do seu pai, como também ter esse tipo de postura, de ir levar más notícias ao invés de confrontar. Quero chamar a sua atenção que durante o capítulo 37 todo, onde se inicia essa história, nós não vemos uma ação de Deus preponderante. Nós não vemos durante este texto, se você pegar todo ele para você ler, você não vai ver essa ação. Eu entendo com isso, queridos, que apesar de não haver uma preponderância na ação de Deus, ou podemos ver assim nitidamente a ação de Deus, nós podemos aprender que o silêncio de Deus, ou Deus está agindo também de forma silenciosa na construção da história. A história vai se desenrolar, como nós vamos ver que ele vai ser vendido pelos seus irmãos, e mesmo assim, nas dificuldades, nós podemos ver a ação de Deus silenciosa. Nós vemos que José vai ao encontro dos seus irmãos, os seus irmãos o jogam no poço, posteriormente vem uma caravana e uns têm uma ideia, vamos vendê-lo como escravo, e assim acontece, o vende como escravo. Parece comigo e com você. Talvez José tenha questionado no seu coração aonde está o Deus que um dia me criou. Ou aonde está esse Deus, o Deus do meu pai, o Deus do meu avô, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel ou de Jacó. Aonde está esse Deus? Esse Deus está agindo de forma silenciosa. Perceba se não parece comigo e com você. Alguns momentos das nossas vidas nós nos encontramos em um poço. Talvez ninguém tenha nos jogado, talvez as circunstâncias nos conduziram para lá e nós estejamos em um poço e questionamos a esse Deus, aonde está o Deus que um dia me criou? Ou podemos até elevar os nossos olhos e nossa voz ao céu e dizer: Senhor, até quando? Até quando, Senhor, passarei por isso ou por aquilo? Querido, não é uma mensagem motivacional, é uma mensagem de esperança para entendermos que no silêncio o Senhor está trabalhando e sempre esteve no controle do universo e no controle das nossas vidas, trabalhando de forma silenciosa em nós, trabalhando de forma silenciosa através de nós, trabalhando de forma silenciosa ao nosso redor, em cada ente querido, em cada familiar, trabalhando de forma silenciosa para no final nos fazer bem. Este é o Deus de José, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, é o nosso Deus também. As circunstâncias eram contrárias, ele foi jogado num poço, retiraram as vestes dele, a túnica está lá, ou túnicas coloridas, e o venderam como escravo. Às vezes as circunstâncias também nos colocam em uma cilada, as circunstâncias da vida, as dificuldades da vida ao nosso redor. Mas Deus está em silêncio, trabalhando. Mas quero que você vá até o capítulo 39. Não vamos ler o 38, mas o 39, onde que inicialmente eu parti do início no verso 2, que José foi levado para o Egito, e chegou ao mercado de escravos e ali foi comprado por um homem chamado Potifar. Perceba que o Senhor está trabalhando de forma silenciosa, ele está trabalhando e conduzindo José para um final que Deus deseja. E ali ele foi vendido e esse homem Potifar o comprou. E na casa desse Potifar, José servia. E Potifar o deixou ele para comandar a sua casa, como um governante, vamos dizer assim. E governando aquela casa, trabalhando, a mulher de Potifar gostou de José,
disse: gostei de ti, gatinho. A mulher de Potifar, acredito eu que a mulher de Potifar deveria ser uma mulher formosa, deveria ser uma mulher bonita, porque Potifar era um homem de grande representatividade no Egito. E José, mesmo na dificuldade, disse: não, o meu senhor Potifar me colocou como mordomo de tudo, mas a ti não, mas em ti não posso tocar. Querido, se José tivesse sido uma pessoa que perdeu todo o seu referencial de Deus, ele poderia muito bem dizer: Deus me abandonou, que se dane o mundo, vou meter a cara. Mas não, José tinha temor em seu coração. Mesmo que as circunstâncias da vida ao nosso redor nos tragam aperto ou nos tragam dificuldade, mesmo que em nossa mente ou em nosso coração venha essa sensação: eu fui abandonado por Deus, o que não é uma verdade, isso não é motivo para nós querermos meter o pé em tudo. Pelo contrário, é motivo do nosso coração se encher de temor e entender que esse é o nosso Deus que nós servimos, que ainda que não estejamos vendo preponderantemente o seu agir, Ele está trabalhando. E José teve essa postura com a mulher de Potifar. Ele disse: não, você pode ser bonita, mas você é mulher do meu Senhor. Eu tenho temor. E saiu correndo, e a mulher tomou as roupas e ele saiu correndo nu. Imagina a cena dele saindo correndo nu. Mas ele saiu correndo. E quando a Potifar voltou, a mulher foi e contou tudo para ele. A mulher contou? Mentira, claro, mas contou tudo para ele. Disse que José tentou agarrá-la, que José tentou seduzi-la, o que não foi verdade. Potifar acreditou em sua mulher e mandou encarcerar José. Mais uma vez, a dificuldade bateu à porta de José. Mais uma vez, as circunstâncias colocaram José num paredão. Mais uma vez, as circunstâncias, as ciladas da vida enclausuraram José. E ele foi jogado no cárcere, sem dever. Neste momento, José foi preso sem estar devendo, uma injustiça. Mas isso não significa que Deus não está trabalhando. Pelo contrário, silenciosamente Deus está trabalhando, porque é nesse mesmo cárcere que ele vai ter um encontro com o padeiro e com o copeiro. Querido, eu quero te dizer que Deus conduz a minha e a sua história, a despeito de tudo. Eu quero trazer a esperança no seu coração. Assim como houve um renovo de esperança na vida de José quando estava ali naquele cárcere. O carcereiro colocou José para cuidar de tudo como um bom administrador. José estava sendo lapidado, José estava sendo trabalhado. Há circunstâncias na vida que o meu e o seu coração estão sendo trabalhados pelo Senhor. A nossa estrutura de fé, a nossa musculatura da alma está sendo fortalecida. As dificuldades não vêm para nos matar. As dificuldades não vêm para nos enterrar. Deus não é coveiro, pelo contrário. Deus nos conduz e nos matricula numa escola chamada Escola do Espírito Santo. Às vezes o deserto, às vezes o poço, às vezes o cárcere vem sobre nossas vidas. Seja numa doença, seja na perda de um ente querido, seja numa porta que se fecha, seja num aperto financeiro, ou seja numa frustração de um relacionamento, ou de um sonho, ou num rompimento. Eles vêm sobre nós e ninguém está livre, nem eu, nem você, ninguém na face da terra está livre. Mas o fato é que o Senhor está trabalhando, o cuidado de Deus está sendo sobre nossas vidas. Porque no final, o Senhor vai nos conduzir para o fim que Ele deseja. Eu, você e José temos muito em comum. Porque nós somos pessoas que enfrentam também circunstâncias adversas, às vezes injustas, como foi o caso do cárcere de José.
mas elas vêm. E isso não é motivo para nós nos revoltarmos ou queixarmos e dizer aonde está o Deus que um dia me criou. Pelo contrário, isso é motivo para renovar o nosso coração e dizer: Senhor, apesar dessa circunstância, eu sei que o Senhor se faz presente, está comigo e trabalha em mim, trabalha na minha vida e trabalha na minha história, para o fim que o Senhor deseja, que é glorificar e honrar o nome de Jesus Cristo. Ajuda-me, Senhor. E essa foi a primeira parte da caminhada da fé. Eu, você e José. Até rimou. Essa é a nossa primeira parte. Nós teremos outros 2 momentos que nós vamos continuar na sequência dessa história. Mas lembre-se disso. Primeiro, teve um poço. Segundo, teve um cárcere. Primeiro, Deus estava trabalhando em José. Segundo, Deus continuou cuidando, sendo com José e trabalhando no coração dele. Assim também é na minha e na sua vida. Deus está trabalhando em nós. Creia nisso. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra é verdade, meu Pai. Obrigado porque é a tua palavra, Pai. Ó Senhor, assim como José, nós precisamos também ser lapidados em alguma área da nossa vida. Nós precisamos também encher o nosso coração de temor, como José fez. Mesmo ninguém vendo, ele sabia que o Senhor estava vendo. Nós precisamos a cada dia sermos obedientes e confiantes em Ti, Pai. Precisamos confiar, meu Deus, que o Senhor está trabalhando. Às vezes não está tocando trombetas, não esperamos que anjos apareçam, pelo contrário, meu Pai. Simplesmente confiamos porque a Tua palavra nos garante isso, que o Senhor estaria conosco até a consumação do século. Verdadeiramente isso deve encher o nosso coração de esperança, de alegria e de ânimo, e de regozijo em Ti, Pai. Ajuda-nos, Pai. Fortaleça a musculatura da nossa alma. Fortaleça, meu Pai, a musculatura da nossa fé, para que a cada dia acreditemos, meu Deus, a nossa vida no Teu altar, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Nos aguarde nas próximas 2 mensagens. Nós vamos continuar nesse mesmo raciocínio. Eu, você e José na caminhada da fé, para a honra e glória do Senhor. Que Deus possa te abençoar nessa breve reflexão. Leia do 36 até o 50, porque é mais ou menos dali que se desenvolve toda essa história para que nós tenhamos maior compreensão. Aqui eu falei a partir do 37 até o 39, de forma resumida, pulando o 38. Mas leia para que você tenha uma maior compreensão, que o seu coração seja fortalecido para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe e até a próxima. Essa é a pose da foto? São José do Egito. Fala, gatinho de novo. Eu vou chamar. Mas o texto fala que ele era formoso de boa aparência. É um gatinho. Traduzir para a linguagem de hoje. Quer dizer, nós brasileiros vem clássico. Ela era um gato. O texto fala que ele era formoso de boa aparência.